Olá, meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista ao final. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde é um unidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgar que nós estamos sendo transmitidos através do canal Marketing, pela Vivo número 611 e pela Claro 692. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele tem mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de Chicago, ele mestrado em Políticas de Saúde Pública pela London School, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, Programa de Alta Direção de Gestão Executiva no IPAD México, trabalhou em diversas empresas como Abbott Labs, Medtronic, Johnson & Johnson Medtech e atualmente ele é General Manager para América Latina e Canadá pela Inari Medical, que foi adquirida recentemente pela Stryker PV. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Luiz Fonseca. Muito obrigado. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Fonseca, te conheço há muito tempo e eu não li aqui a sua formação. É verdade. Não li. Por quê? Porque já seria a minha primeira pergunta para você. Como uma pessoa formada em arquitetura migra para uma coisa completamente diferente, uma especialidade médica? É quase um pouco aquela brincadeira que tinha na década de 80, o engenheiro que virou suco, né? Na Avenida Paulista. Exatamente. E o arquiteto que virou um gestor em saúde. Exatamente. Não, é assim, na verdade é realmente um caminho pouco ortodoxo, né? Geralmente as pessoas que hoje atuam no mercado de saúde têm originalmente formações mais próximas da área médica ou da área de biologia ou da área biomédica, mas o meu caminho, como você acompanhou, um caminho pouco ortodoxo, mas na verdade, Luiz, o fundo de tudo isso é a tecnologia, tá? E de que maneira? Quando eu comecei a estudar arquitetura, eu já tinha historicamente um convívio muito grande com tecnologia, e eu digo que eu brincava dentro da tecnologia. As pessoas falam, não, acho que a sua expressão está meio... Você está esquecendo o português. Não, na verdade acontece o seguinte, meu pai, que continua sendo uma grande referência para mim, trabalhou durante 40 anos na IBM no Brasil. E ele, durante uma grande parte dessa carreira, tinha responsabilidade sobre o data center da IBM no Brasil. Então, às vezes, aos finais de semana, eu ia para lá com ele, e eram mainframes, aquelas máquinas, hoje tudo, né, muito menor, mas naquela época eram máquinas muito grandes e que você tinha que abrir o computador realmente para dar manutenção. Então eu literalmente brincava dentro do computador. Então essa orientação para a tecnologia, no final do primeiro ano de faculdade de arquitetura, me levou a buscar uma maneira mais eficiente, mais moderna, digamos assim, de ficar desenhando. Então, nesse momento eu começo a trabalhar primórdios de toda essa tecnologia que hoje é a base do mercado de arquitetura e engenharia, com a parte de AutoCAD e a parte de desenho para engenharia e arquitetura no computador. E aí, essa evolução, quando eu termino a faculdade, eu já tinha convites para fazer projetos de consultoria, para fazer projetos de treinamento. Então, eu tinha aí uma primeira decisão que tomar. Ou eu vou pegar o caminho tradicional da arquitetura ou o caminho da tecnologia. Decido pegar o caminho da tecnologia e aí agrego a essa base original de computação para arquitetura e engenharia toda a parte de redes. Fui me certificar em Novell, fui me certificar em Microsoft para redes, e isso, como expansão do meu networking, do meu trabalho, me leva a trabalhar com a Cisco Systems, que hoje é uma gigante do setor, né, através de um dos parceiros deles, e começo a entrar por esse caminho. Então, em vez de desenhar edifícios, eu começo a desenhar redes de telecomunicações e trabalhar mais com esse lado da tecnologia. Estando com essa empresa pela Cisco, vou para o México, né, começo a trabalhar já com uma responsabilidade sobre a América Latina e vou, teoricamente, para um projeto no México que duraria 1 mês. Mal sabia eu, termino ficando 10 anos da minha vida profissional no México, e durante esses 10 anos eu recebi um convite
da Johnson & Johnson MedTech, foi a minha primeira escola dentro do setor saúde, para trabalhar com eles no México e resolver um problema importante que eles tinham naquele momento. Então, quando inclusive me convidaram para participar do processo de seleção, falei, olha, vocês me desculpam, mas dessa parte de farma eu não entendo nada, não é a minha praia. Não. A gente não é farma, a gente é dispositivo médico. Então eu comecei a fazer minha lição de casa, fui estudar, e aí, olhando hoje, voltando naquela decisão, naquele momento, eu te digo o seguinte, eu acho que eu não mudei de indústria. O que eu acabei fazendo foi, eu mudei de aplicação de tecnologia. Então, se naquele momento profissional eu estava trabalhando com rede de telecomunicações, com operadoras de telecomunicações, com software, eu hoje trabalho com software, trabalho com tecnologia, só que aplicado à saúde. Então, se hoje você pegar, por exemplo, um marca-passo, que é uma tecnologia médica bastante já conhecida, bastante divulgada, hoje um marca-passo tem uma capacidade de processamento e uma quantidade de software que, guardadas as devidas proporções, eu diria comparável com um smartphone hoje em dia. Então, não considero hoje que eu mudei de setor completamente. Eu só usei os meus conhecimentos adquiridos em tecnologia para uma outra aplicação. E depois tive a oportunidade da Johnson, passei para trabalhar na Medtronic, 2 grandes empresas. Pela Medtronic eu saí do México e mudei para os Estados Unidos. Depois tive uma outra oportunidade de fazer um bom trabalho na Abbott. Aí fui fazer os 2 mestrados que você mencionou no começo. E quando acabo os mestrados, fui convidado para trabalhar na Inari, para fazer um trabalho de desenvolvimento de terapia, de implantar uma nova terapia do zero para América Latina e Canadá, que depois terminou sendo comprada recentemente pela Stryker no final de 2024. E hoje eu estou aqui conversando com você. Você contextualizou uma coisa importante, aquele negócio que a gente faz muito em marketing, né? A gente pergunta e a gente tenta entender que negócio você está. Né? Então, que negócio você está é uma pergunta profunda que às vezes abala algumas pessoas. E você respondeu e explanou muito bem, que você falou, que negócio eu estou? Estou em tecnologia. Isso. Estou em tecnologia há muito tempo, estou em tecnologia para uma coisa, para outra. Não estou em tecnologia específica de tal coisa. Eu sou uma pessoa de tecnologia. Se for para saúde, é saúde. Se for para outra coisa, é outra coisa. Quer dizer, tudo pautado na tua essência de tecnologia. Isso, eu acho que os princípios são os mesmos, né? Se você olhar, por exemplo, Luiz, aquela famosa, muito conhecida dos dogmas de marketing, né? Além dos 4 Ps, aquela curva de adoção de novas tecnologias, de novas terapias, de novos produtos, eu acho que existe uma semelhança muito grande. Você está falando de um computador, você está falando de um novo sistema operativo, você está falando de uma nova forma de operar, né? Hoje, por exemplo, está muito em voga a questão da cirurgia robótica. Então, assim, se você olhar a curva de adoção e os princípios que regem a adoção ou a introdução e adoção da cirurgia robótica em qualquer mercado, elas seguem os mesmos princípios. Então, eu acho que se você tem essa capacidade de entender o negócio em que você está e entender os pilares desse negócio em que você está, você deixa de ser aquela pessoa, eu só consigo resolver esse tipo de problema, que eu acho que é o profissional ou a empresa que acaba ficando nichada. Então eu só consigo atender esse tipo de cliente ou eu só consigo resolver esse tipo de problema. Eu acho que isso acontece quando você não tem essa capacidade de ir nos pilares do seu negócio, nos pilares da sua capacidade e entender o problema de um aspecto diferente e trazer uma solução diferente. Eu fiquei curioso numa coisa importante que você falou, que você foi para o México para ficar 1 mês e ficou 10 anos. Isso. O teu ex-chefe te enganou ou você gostou? Não, assim, gosto muito do México. Eu considero o México hoje praticamente a minha segunda casa. Eu sempre tive a curiosidade e o interesse de sair do Brasil, de conhecer, trabalhar em outras culturas. Sempre tive um grande interesse por aprender outros idiomas, aprendi um ou outro. Então, eu acho que isso acabou juntando um pouco, como a gente fala, a fome com a vontade de comer. Fui para o México para um projeto que era um projeto temporário. Estando no México, a equipe com a qual eu trabalhava no México gostou do trabalho que eu estava fazendo
e eu gostei do ambiente, das oportunidades, e achei que era uma grande oportunidade de mercado e de atender esse meu desejo de começar a ter uma experiência internacional, e acabei ficando. Você, quando mudou para o México e começou aí uma carreira internacional, você levou alguma coisa do Brasil, do seu profissional de antes, do que você aprendeu aqui, do que você vivenciou aqui? Você levou para lá? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma coisa... tenho muito essa conversa, e obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente, como brasileiro, como profissional brasileiro, às vezes se subestima muito, né? A gente acha sempre que o profissional estrangeiro é melhor ou tem mais capacidade. Eu acho que isso é uma grande falácia. Eu acho que o profissional brasileiro, quase que de maneira natural, Luiz, e você que trabalha com pequenas empresas e médias empresas, o empresário brasileiro, eu acho que a capacidade do profissional brasileiro de solucionar problemas e de ter sempre essa quase que segunda natureza de estar pensando no cenário A, no cenário B, no cenário C, isso no mundo de hoje eu acho que é fundamental. Eu acho que um mundo onde a volatilidade está cada vez mais presente, eu acho que essa capacidade de você estar trabalhando com diferentes cenários e implementando situações sobre diferentes cenários, essa agilidade empresarial, se você quiser ver assim, eu acho que é uma grande diferenciação do profissional brasileiro no Brasil, na América Latina e fora. Porque hoje um dos princípios das características que um profissional tem que ter é a adaptabilidade. Concordo. Né? Os soft skills está neles, lá nos 10, nos 5, de acordo com a literatura que você lê, está a adaptabilidade. Então, nesse quesito da adaptabilidade, nós estamos prontos. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu cuido da América Latina e do Canadá e tenho um par que cuida dos Estados Unidos. E eu tenho uma filosofia de vida bastante, de viver leve, de tentar levar as coisas com bom humor, e eu brinco com ele e falo, olha, você tem o trabalho chato e eu tenho o trabalho legal. Aí ele, não, veja bem, a gente vende um monte, aquela coisa do meu número é tanto. Eu falei, não estou discutindo. Realmente vocês têm um negócio maior que o nosso, não tem a menor dúvida. Só que é o seguinte, você cobre 50 estados, os quais têm a mesma moeda, o mesmo modelo de reembolso, o mesmo sistema de orientação de formação da classe médica, você tem o mesmo estilo de negociação e contratação, ou seja, apesar de ser um negócio de um tamanho respeitável, a homogeneidade do negócio é altíssima. No meu caso, eu tenho 13 mercados e dentro de cada mercado você tem uma variabilidade de moeda, de reembolso, de sistema de aprovação e de pagamento, de formação, né? Então, vamos falar do Brasil. Quando a gente fala de cultura, de política. De tudo. Você pode falar do Brasil, por exemplo, né? Quando eu explico, que eu digo que eu gasto uma parte importante do meu tempo numa função quase diplomática de educar o executivo americano, educar a empresa americana sobre o que é o Brasil, como funciona o Brasil e a oportunidade que existe no Brasil. Então, geralmente, me fala do Brasil. Aí minha primeira pergunta é, de qual Brasil? Você fala assim, como assim? Bom, é que o Brasil, se eu vou falar do ponto de vista da saúde, existem 2 Brasis muito diferentes. Você tem um Brasil saúde privada e um Brasil saúde pública, que são, apesar de que convivem de uma maneira muito conectada, são mercados completamente diferentes. Tá? Então você não pode ter para mercados tão diferentes a mesma estratégia. Vamos falar, por exemplo, do Canadá. Todo mundo fala, vamos falar do sistema de saúde do Canadá. Olha, vamos começar por aí. Não existe um sistema de saúde no Canadá. Existem os sistemas de saúde de cada província canadense. Cada província no Canadá, você tem uma autonomia de definições de políticas públicas, de alocação de orçamento. Então, assim, é praticamente como se cada província fosse um país do ponto de vista de saúde diferente. Então, eu trabalho
com relação à sua pergunta original, a gente trabalha o tempo todo com essa diversidade. Então, durante o transcurso de um dia de trabalho, a gente toca, 5, 6 sistemas de saúde, 6 ou 7 sistemas regulatórios, 3 ou 4 sistemas de reembolso. Então, de novo, eu falo para os americanos, obviamente com um tom de brincadeira, mas é verdade, eu falo para ele, olha, eu consigo fazer o seu trabalho. Eu não sei se você conseguiria fazer o meu, dada a diferença de quantidade de variáveis com que a gente trabalha. E no caso do Canadá, ainda 2 idiomas. Sim, você tem o inglês e o francês. Você tem 2 idiomas, quer dizer, então você, teoricamente, nesses 13 países, quer dizer, como você falou, mostrando para eles, você está em constante falando 3, 4 idiomas. Sim. Para você administrar, né? Então, além de todas as questões. Agora, eu quero que você me diga pelo lado ao contrário. Ok. Você está lá nos Estados Unidos, você está lá trabalhando, está aprendendo e tal, e de repente fala assim, você vai trabalhar na América Latina e vai trabalhar no Canadá, tá? O que você... Quer dizer, a gente falou do Brasil que você levou, né? Que foi adaptabilidade, que é um soft skill. O que os Estados Unidos te mostrou para você trabalhar nesses lugares? Então, eu acho que assim, os Estados Unidos como nação, como país e como cultura, eu acho que uma das coisas que eles fazem melhor no mundo, Luiz, é essa questão do processo. Eu acho que por que a economia americana é uma economia que escala tão rapidamente? Eu acho que é por conta do processo. Então, o americano, ele trabalha muito bem uma vez que o processo esteja definido. O processo está feito e ele executa aquele processo com afinco e com pouca variabilidade. Piloto de avião. Piloto de avião. Então não tem aquela... Olha, a rota está traçada, a gente vai executar a rota. E como todo mundo que está envolvido com aquele processo conhece a rota, conhece o processo, você tem uma eficiência muito alta. Porque você não tem essa variabilidade que você tem na América Latina e no Brasil, como a gente falou, você tem que estar vigiando o processo o tempo inteiro. Então, eu diria para você que a contrapartida dessa agilidade é que você precisa, que foi o que eu aprendi, aí digamos o encontro do melhor dos dois mundos, você tem que encontrar um equilíbrio entre um processo estabelecido e os cenários de variabilidade. Então, hoje, eu diria, Luiz, o que eu tento fazer colocando essas duas realidades juntas a gente tem que sempre ter um desenho estratégico claro, um projeto de execução desse desenho estratégico, sem perder, né? Você não pode ficar engessado 100%, mas também não dá para ser, todo dia a gente vai fazer o mesmo tema, ou vai resolver o mesmo problema de maneiras diferentes. Então, você tem que ter essa repetibilidade e essa diminuição de variabilidade para conseguir ter escala. Senão, você não consegue ter escala. Então, eu acho que essa seria a melhor forma de juntar a agilidade empresarial da América Latina, do Brasil, com essa capacidade de escalabilidade pelo processo que a gente vive na economia norte-americana. Vamos falar saúde, né? Que você falou de saúde. Eu queria falar de saúde, mas eu queria que você fizesse primeiro um comparativo. Saúde Brasil, saúde América Latina, Tá. Saúde mundo. Porque saúde faz parte da pirâmide, está aqui embaixo, né? Nas necessidades básicas, na pirâmide de Maslow, por exemplo, está aqui embaixo. Saúde todo mundo precisa, todo mundo tem, mas como você falou, tem variabilidade de país, de situação e tal. Como é que você mesmo falou agora há pouco do saúde Brasil, privada, pública, tá? Mas num contexto saúde, país, Brasil, outros países, América Latina e mundo. Como é que você vê esses 3 paralelos? Vamos lá. Dá para falar umas 3 horas e meia, mas vou tentar dar uma forma resumida. Primeiro, eu acho que a saúde, como você falou, sempre foi um item da pirâmide de Maslow, da necessidade humana super importante, né? A gente fala que sem saúde você não tem nada, e eu acho que é verdade. Mas eu acho, Luiz, que ela ganhou, do ponto de vista social, como bem comum, uma preponderância muito grande depois da pandemia. Então eu acho que assim, você inclusive nota isso
se você olhar antes da pandemia, a saúde não era um ponto relevante nas campanhas, nos programas políticos, nos programas de governo. Depois da pandemia, que eu acho que as pessoas sentiram um pouco mais próxima essa necessidade de planejar, de ter disponibilidade de serviços de saúde, de ter previsibilidade de serviços de saúde, eu acho que a saúde, como parte da agenda de todos, ganhou uma relevância maior. Eu acho que isso trouxe algumas discussões importantes que estão orientadas a essa sua pergunta. Em termos básicos, tá? Hoje a gente tem na América Latina um desenho de sistemas de saúde muito originalmente baseado, que eu acho que veio inclusive um pouco com a origem do país, a origem europeia, principalmente na América Latina, Espanha e no Brasil e Portugal, do sistema de saúde europeu. Tá? Então, assim, né, de novo, falando do sistema de saúde maiormente público, você nasce com as casas de beneficência, Santa Casa de não sei quanto, uma conexão muito grande com as ordens religiosas, e depois isso vai passando para o setor mais governamental, porque obviamente as ordens religiosas já não têm capacidade de fazer esse trabalho, e isso acaba terminando para o governo. Então eu diria para você, Luiz, que na América Latina como um todo existe um corte comum, que é sempre que você vai olhar para os sistemas de saúde na América Latina, você tem que olhar para o sistema público, que geralmente cobre uma parcela significativa da população, e o sistema privado. Então essa é uma característica muito comum, e o sistema privado nasce da falência do sistema público. Né? O sistema público, eu acho que hoje em dia, no mundo, né, você pode olhar o NHS na Inglaterra, você pode olhar o sistema de saúde nos países nórdicos, você pode olhar o sistema de saúde da França ou mesmo da Alemanha, todos eles estão passando por um problema estrutural muito importante, que eu chamo que é a síndrome do cobertor curto. Ou você cobre o tornozelo ou você cobre o pescoço. O cobertor hoje cada vez mais cobre uma necessidade menor. E aí a gente pode falar de por que essa necessidade mudou. Mas antes disso, vamos falar do sistema americano. O sistema americano é um sistema diferente de todos os outros. Né? Então, inclusive, quando eu converso com os executivos americanos, eu falo, olha, antes da gente começar o bate-papo, vamos estabelecer o seguinte: o sistema de saúde norte-americano é a exceção, não é a regra. Então, a gente não pode, ou sempre que a gente usar qualquer exemplo baseado no sistema de saúde norte-americano e tentar traduzir ou transplantar essas iniciativas para qualquer outro sistema de saúde fora dos Estados Unidos, a gente vai ter sempre que fazer esses deparas e esses ajustes. Então, tomemos esse cuidado. O sistema americano é um sistema muito basado no serviço privado. Tá? Você tem 2 grandes programas do governo, que é o Medicare, que cobre a população acima de 65 anos de idade, e o Medicaid, que cobre pessoas abaixo da linha de pobreza e crianças, né? Também com necessidades. Então você tem no meio aí digamos assim, um espaço, uma população que fica descoberta. Então você hoje nos Estados Unidos tem uma parte da população importante que não tem nenhum tipo de cobertura adicional ou cobertura mesmo de serviços de saúde do tipo seguro-saúde ou serviço nada. Então o cara, se tiver um problema, se tiver que fazer uma cirurgia, ele tem que arcar com esse custo de forma individual, que é o que a gente chama de out of pocket. Né? Então, assim, são modelos muito diferentes, onde você tem no mundo sistemas principalmente baseados no que a gente chama de saúde mais social, baseados num apoio governamental, o governo se encarrega da saúde. Você tem modelos como o da América Latina, em que esse setor público é complementado por um setor privado, e você tem o americano, que é basicamente uma saúde privada. A afirmação que o Brasil é um país de terceiro mundo com uma saúde de primeiro mundo, eu posso afirmar isso? Olha, Luiz, é
uma afirmação complicada. O que eu poderia te dizer é o seguinte, eu acho que o SUS, apesar de ser muito criticado e ser muito discutido de forma pejorativa, principalmente pelo público interno, pela população brasileira, você sai do Brasil e vai ver o que o Medicare nos Estados Unidos, ou que o Medicaid, ou mesmo outros sistemas sociais, por exemplo, a gente no Brasil tem sempre, às vezes, essa tendência de achar que o que está no Brasil é pior do que está lá fora. Mas, por exemplo, que é uma situação que eu conheço mais de perto. Hoje, no Canadá, existe uma lista de espera de 6 meses por uma ressonância magnética. Então, se você amanhã romper o ligamento cruzado do seu joelho, você vai esperar no Canadá, se você quiser usar o sistema saúde pública, 6 meses para ter a ressonância feita. Uma cirurgia de quadril, ao redor de 28 a 30 semanas. Então hoje, por exemplo, como a gente falava, hoje você vê as campanhas políticas do Canadá, a questão de redução da lista de espera na saúde é um item super alto na prioridade dos candidatos. Então, assim, no SUS, sim, você tem listas de espera, e no SUS existe uma outra característica, que é uma variabilidade regional muito grande, né? Porque você sabe que o SUS, o orçamento do SUS ele é composto por 3 partidas, uma partida federal, uma partida estadual e uma partida municipal. Então, assim, o SUS, falar do SUS como um sistema único nacional é um pouco difícil, porque o SUS em São Paulo, onde o Estado contribui com mais, é diferente de outros estados onde a participação estadual é menor. Mas, a sua pergunta, eu acho que o SUS ainda continua sendo, pela capacidade de atenção, pela qualidade da atenção despendida e pela qualidade dos médicos e dos procedimentos e a capacidade de absorção de inovação, é um sistema de referência para a saúde pública no mundo. Há alguns anos atrás, eu tive a infeliz oportunidade de ficar num hospital na França por 2 ou 3 dias. Uhum. Hospital numa cidade bacana, não foi Paris, mas uma cidade bacana. Um hospital novo, bonito, mas eu estava querendo sair de lá e chegar no Brasil o quanto antes. Sim. Tive essa oportunidade, infeliz oportunidade, não tinha como, mas a minha vontade era ser teletransportado para o Brasil. Tá? Fui bem atendido, tá tudo certo, mas você sente que é diferente. Sim. Né? Você sente que é diferente. Agora, eu sei que essa pergunta, ela também demandaria dias de resposta ou algumas horas de resposta. Mas, tentando sintetizar a resposta, vamos lá. Como é que você vê desafios na saúde curto, médio, longo prazo? Saúde Brasil ou saúde em geral? Eu acho que saúde América. Eu acho que é mais fácil a gente colocar. Então vamos lá. Eu acho que a gente está vivendo, Luiz, tem 2 transições importantes que eu acho que tem um alto impacto na saúde. E mais do que na saúde, Luiz, acho que assim, uma aclaração que eu acho que é importante. Uma coisa é saúde como esse conceito etéreo e a outra coisa são os serviços de saúde, tá? Porque assim, eu sempre tenho essa conversa, perdão que eu faça um parênteses, quando a gente conversa, às vezes rodas de amigos, as mesmas rodas de discussões profissionais, sai essa história de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, que é o artigo que às vezes é bastante distorcido, o artigo 196 da Constituição. Eu digo o seguinte, o dever do Estado é prover serviços de saúde, porque o Estado não pode te dar saúde. Eu digo que quem pode te dar saúde é você. Você que tem que cuidar da sua saúde e, à medida do possível, se você tem uma doença ou alguma situação, o médico, o sistema de serviço de saúde vai te dar o suporte e as ferramentas para você recuperar a sua saúde. Mas dizer que o Estado tem que te dar saúde, eu acho que é uma distorção
perigosa. Tá? Então, eu acho importante o esclarecimento de, quando eu falo dessas duas transições demográficas, eu acho que o desafio não é a saúde, é às políticas públicas de saúde e aos serviços associados. Então vamos lá, quais são essas transições? Existe primeiro uma transição demográfica. Queira a gente ou não, a população nas Américas e no mundo a pirâmide demográfica está deixando de ser uma pirâmide onde a maioria da população é uma população mais jovem para ser uma população não só mais idosa, mas a proporção de pessoas nessa população acima de 60, acima de 65 é cada vez maior. Por quê? Porque a taxa de natalidade ao redor do mundo vem caindo e as pessoas vivem mais tempo. Então, essa transição demográfica, obviamente, está causando uma transformação na carga atribuída aos serviços de saúde. Então, assim, não é a exigência de um serviço de saúde, público, privado, como você quiser, de uma população com maioria vamos falar, entre 10 e 30, a você começar a ter uma população que tem uma maioria entre 50 e 70, 50 e 80. Então, essa população com uma proporção mais idosa demanda mais desses serviços de saúde. Então, acho que essa primeira transição está trazendo uma série de requerimentos, tanto de volume como de complexidade, diferentes para os serviços de saúde. A segunda transição, que é super importante, nós estamos saindo de um perfil epidemiológico, um perfil de saúde populacional que tinha necessidades muito mais relacionadas a infecções ou temas relacionados à saúde infantil e à saúde da mulher grávida. Por quê? Porque então, Luiz, se você voltar, não sei, vamos falar 30 anos, você tinha uma necessidade maior de cuidar de infecções, você tinha coisas de sarampo, necessidades de vacinações de poliomielite, de outras doenças desse tipo e uma carga importante de atenção à pediatria e à obstetrícia e geriatria, porque essa era a demanda, porque esse era o perfil da população. Então, e que geralmente são tratamentos, Luiz, são requerimentos, de novo, a utilização desses serviços de saúde pontuais. Minha mulher está grávida, ela fez lá e teve o parto. Então, o parto acontece, ele é uma utilização do serviço de saúde e acabou. É pontual. A evolução dessa saúde populacional hoje em dia, Luiz, aponta muito mais as doenças crônicas. Então, estamos falando já de diabetes, estamos falando de doença cardiovascular, na população, inclusive mais jovem, e você começa a ter, hoje, por exemplo, temos como saúde mental, que é um tema super importante. Exatamente. E você começa a ter problemas de saúdes neurodegenerativas. Então, como você tem essa população mais idosa, você começa a ter uma incidência muito maior de demência, uma incidência muito maior de Alzheimer, uma incidência muito maior de Parkinson ou doenças correlacionadas. Que, ao contrário do que a gente estava falando do parto, que é uma utilização pontual do sistema de saúde, esse paciente que tem diabetes, quando ele entra no sistema de saúde, ele vai usar o sistema de saúde pelo resto da vida, de maneira consistente e constante. Esse paciente que tem uma doença cardiovascular, ele deveria ser cuidado com uma periodicidade muito menor. Então, o uso do sistema dos serviços de saúde por paciente aumenta. Então, a demanda é muito maior em função dessa transição epidemiológica. Então, acho que essas duas transições, Luiz, estão transformando os serviços de saúde e, principalmente, as políticas públicas de saúde ou a falta delas no mundo atual. Você está falando de transformação.
e que está transformando o sistema e a gente está acompanhando, né? Porque, claro, a pirâmide está invertendo, quer dizer, hoje é mais quase uma pirâmide em alguns países, já é um retângulo pelo menos. Isso. Não chegamos numa pirâmide invertida, mas alguns países já estamos num retângulo, vamos chamar assim. Claro, existe a consequência, inclusive, da aposentadoria, que a gente já sabe, né? Que tem menos gente carregando o piano para mais gente em cima. Essa mudança desses players... E aí eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda ou apologia, mas essa mudança desses players, como é que você vê o Bradesco com o Brad Saúde? Isso é um reflexo? Isso é uma necessidade? Como é que você está vendo essa movimentação? Então, eu acho, Luiz, primeiro, eu acho que é uma movimentação claramente de resposta, tá? Eu acho que, obviamente, esse tema ocupou uma parte importante das notícias recentemente. A minha perspectiva, e tive o prazer de trabalhar com o Marinelli quando ele ainda estava no Fleury, eu acho um executivo fantástico, com uma clara evidência estratégica muito boa. Eu acho que é uma resposta a essas situações que a gente vem comentando da transformação da saúde. A gente pode agora falar das especificidades do mercado, mas eu acho que é uma resposta de posicionamento. Tá? É do tipo, olha, a coisa está mudando, eu preciso alterar o meu processo porque o cenário que eu estou vendo não é o cenário que eu tinha antes. Tá? Em que sentido? Então, vou fazer um paralelo, Luiz, porque assim, outra coisa que pouca gente sabe, o Brasil é o segundo maior mercado de saúde privada do mundo. Só perde para o mercado americano. Então, assim... No setor de saúde suplementar, eu acho que os paralelos entre Estados Unidos e Brasil são muito diretos. Já no setor público, eu acho que os paralelos são mais com a Europa do que com os Estados Unidos. Mas nesse setor privado, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Hoje nos Estados Unidos, você está vendo uma consolidação de players. Então, existem algumas pessoas que dizem que num futuro próximo, nos Estados Unidos inteiro, existirão 10 cadeias ou 12 cadeias hospitalares. Como no Brasil você tem uma Reddor, você tem uma Apvida, você tem a Prevent Senior, alguma dessas cadeias que estão se consolidando. E de onde vem isso, Luiz? Então, como a gente estava conversando, você tem uma transição demográfica e você tem uma transição epidemiológica ou de saúde populacional. Isso acaba fazendo com que o sistema precise ter repetitividade ou predictabilidade. Por quê? Você tem uma demanda maior e os recursos não estão acompanhando esse aumento de demanda na mesma proporção. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que a sua ação, com que o seu recurso, ao ser aplicado, tenha uma eficiência maior para você conseguir ter essa escalabilidade. E aí, como a gente falou, que é o modelo americano. O que é o modelo americano? Você tem um processo. Você tem um processo de como você trata todos os pacientes com aquela mesma doença. Então, para o mesmo problema clínico, a resposta do serviço de saúde deveria ser a mesma, porque então você tem condição a previsibilidade, repetitividade de resultado e eficiência da utilização do recurso. Então, eu acho que o que a gente está vendo, Luiz, é que, e aí, uma outra coisa que a gente precisa sempre entender e separar os conceitos, a saúde suplementar é um negócio. E, como tal, ela tem que ser encarada. Geralmente, existe muita sensibilidade quando a gente fala da saúde suplementar e dos jogadores do setor de saúde suplementar, porque é o tema saúde. Por exemplo, ninguém discute se você tem um Fusca. E você vai, cara, eu quero fazer um seguro de cobertura, de acidente e tal, de roubo do Fusca. Você vai na corretora e a corretora fala, é um Fusca, então, caso roubem o seu Fusca, nós vamos te dar um Fusca novo e o Fusca vale tanto. Então, a pólice está clara, todo mundo está de acordo. Ninguém discute.
Se amanhã roubarem o meu Fusca, a minha expectativa é que eu vou receber um Fusca de volta, ou o valor do Fusca. Quando isso passa para a saúde, nem sempre é assim. Tá? Porque o que acontece? Você vai lá e faz o seguinte, você vai e fala, olha, eu quero um seguro saúde. Tá, que cobertura você quer, a que hospitais você quer ir e que tipo de coparticipação você quer. Beleza, todo mundo vai lá, discute, geralmente as pessoas procuram o mais barato, ou algumas outras variáveis entram na jogada, beleza. Chega na hora de usar o seguro, isso tudo voa pela janela e todo mundo quer hospital top, quer o último tratamento, quer o médico que ele sempre sonhou, etc, etc, etc. Aí, quando a seguradora, quando o pagador, quando o agente de saúde suplementar fala, olha, mas o que você comprou não foi isso. Você comprou um seguro de Fusca e você está me exigindo que eu te entregue agora uma Mercedes. Ah, então vou colocar na justiça, aí vira um prolô. Então, assim, eu acho que o seguro de saúde, o negócio da saúde suplementar precisa dessa previsibilidade, porque você tem recursos e você tem que alocar. Então, eu acho que, fechando a resposta aqui, Luiz, eu acho que essa nova situação da Bradesco Saúde é uma resposta a todos esses elementos que a gente está comentando, é uma resposta ao posicionamento de outros jogadores do mercado, como pode ser a integração entre Redditor e Sul América, a verticalização que a gente vê, por exemplo, com a Apvida. Então, eu acho que essa tendência de que você vai querer buscar o controle desse caminho do paciente, você conseguir ter essa previsibilidade da atenção médica com base em evidência clínica, com base nas melhores práticas, eu acho que é o que está por trás de todas essas movimentações. Porque tudo isso, Luiz, busca o quê? Busca ter escala, porque cada vez mais o serviço de saúde é um negócio de escala, busca diminuir a variabilidade de tratamento, porque até recentemente, e ainda é uma realidade, você pode pegar 4 médicos da mesma especialidade e ver que eles trataram 4 pacientes com, digamos assim, a mesma situação clínica. E não é incomum você ver que existe uma grande variabilidade dos tratamentos escolhidos e os custos associados. Então, vamos falar de uma cirurgia de joelho, tá? Então, o prestador de serviço de saúde suplementar e o seguro, ele precisa tomar uma decisão. Olha, o que eu faço? Eu tenho aqui 4 médicos que fizeram a mesma cirurgia de joelho e eu tenho um que custou X, o outro custou 2X, o outro custou meio X e o outro custou 4X. Com qual valor eu vou fazer os meus cálculos para poder oferecer um serviço de seguro saúde no mercado? Então, à medida que você diminui essa variabilidade por essa capacidade de controle do caminho do paciente, por estándares de tratamento, por uma série de políticas da instituição, você consegue ter previsibilidade, que eu acho que é básico em qualquer negócio, e se até então na saúde não era tão importante, cada vez mais se faz presente, e essa questão também de você ganhar escala para poder ter uma maior população trabalhando com você. Imagina o seguinte, Luiz, vamos falar de outro setor. Eu tenho uma fábrica de parafuso. Imagina que eu tenho 4 linhas de produção e que cada linha de produção produz para o mesmo parafuso de uma forma diferente. Máquina mais velha é uma máquina mais nova. Não, mas a produção é diferente. Entendeu? Então, o parafuso feito na máquina 1 custa X, o parafuso feito na máquina 4 custa 3X. Você não conseguiria fazer isso. Isso seria considerado inaceitável num setor de manufatura. Então, de repente é um olhar um pouco frio, mas se você olhar a prestação de serviços de saúde com um olhar mais estruturado, mais taylorista, se você quiser, é o que a gente está buscando. Então, eu acho que todas essas movimentações que a gente está vendo do Bradesco, da Brad Saúde, tem muito a ver com isso, e a venda cruzada também. Agora, você falou uma palavra-chave, que é escalabilidade.
que é a tendência do setor. Quando você fala essa palavra escalabilidade, ela me acende um sinal, não só a mim, claro, mas aos pequenos e médios. Ok. Essa palavra escala, como é que você resolve essa escala num pequeno e médio player, e os conselhos, como é que estão envolvidos nisso, os conselhos dessas pequenos e médios players? Essa é uma pergunta importante que eu recebo bastante. Eu acho que primeira sugestão seria dar um passo atrás e entender dentro do ecossistema da saúde do que nós estamos falando. Vou te dar um exemplo de um nicho do mercado. Vamos falar de laboratórios de diagnóstico. Se você voltar, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, você se formou em química ou em farmácia ou em biomédica e você, lá na sua cidade, você abriu Laboratórios Luiz Henrique. Beleza. Então você, naquele laboratório, você fazia o quê? Você fazia a coleta e você tinha lá atrás da cortina azul, você tinha os equipamentos, o microscópio, etc. e tal. Você fazia as análises, os exames e os testes que tinham que ser feitos ali e o pessoal voltava e você, no envelope que você assinava de próprio punho, você entregava o resultado. Hoje, o que acontece? Hoje, o negócio de diagnóstico esse sim, é um negócio que virou uma linha de produção. Então, algumas pessoas conhecem, outras não. Hoje, a grande maioria dos laboratórios faz o quê? Você tem postos de coleta, onde você vai, doa sangue ou outros espécimes. Esse material é transportado com uma cadeia de logística super afinada para uma central de processamento, que é uma fábrica de laboratório, onde esse espécime, esse tubinho vai ser processado e você recebe, e assim como o seu médico, recebe o resultado em casa no seu e-mail. Agora, isso é válido, Luiz, para, eu te diria, sem querer arriscar muito aqui, 90% dos exames. Os mais comuns, exames painéis hematológicos, etc. e tal, metabólicos. Agora, você começa a ter uma série de exames ou de provas muito específicas que essa central de processamento não tem volume para fazer, então muitas delas você faz ou num player, numa pequena, média empresa altamente especializada, ou você faz na ponta. Então, eu acho que nesse novo panorama dos serviços de saúde, você tem que encontrar qual é o meu diferencial estratégico. O que eu, em função da minha característica, da minha localidade, dos meus skills, da minha força de trabalho, qual é a minha diferenciação estratégica? Porque uma das coisas que acontece, Luiz, quando você fala de escala, seja Brad Saúde, seja Pedro, Maria, João, seja Kaiser Permanente nos Estados Unidos, seja HCA, o que acontece? Esse crescimento à escala vai viver muito em função do Pareto. Porque então essa escala eu consigo ter numa proporção dos meus serviços. Mas tem uma série de serviços ou altamente inovadores, ou de um nível de especialização, ou onde o volume que eu administro não é o suficiente para eu ganhar escala, em que esses outros jogadores vão ter uma oportunidade única. Então você vai ter o ecossistema, vamos falar assim, da Brad Saúde, você vai ter o ecossistema da Redditor, você vai ter cada um desses grandes jogadores, como já acontece nos Estados Unidos, vai montar o seu ecossistema. Então, se você ver a operação da Brad Saúde, eles incorporaram a Horizon, a Odontoprev, a Bradesco Saúde, a Atlântica, etc, etc. Então, assim, eles estão montando um ecossistema, mas dentro desse ecossistema, eu acho que onde a gente trabalha muito e ajuda muito as pequenas e médias empresas é onde está aquele nicho, aquela especialização, aquela oportunidade de negócios que você vai fazer muito melhor do que o grande jogador. Essa é a recomendação que você
daria ou dá para os conselheiros dessas empresas? Eles têm que continuar sendo relevantes, os conselheiros. Concordo. Né? Então, assim, nas empresas, mesmo com essa mudança toda. Essa é a recomendação que você dá? Eu acho que a recomendação que eu daria para os conselheiros é... Primeiro, eu acho que o negócio da saúde está numa transformação óbvia, numa velocidade importante. Então, eu diria que hoje, Luiz, conheço vários, trabalho com alguns, às vezes atuo como... Mas eu acho que assim, você como conselheiro, a minha opinião pessoal, tem sempre que estar muito atualizado, tanto em temas gerenciais como os temas específicos Lifelong learning. Das indústrias em que você atua como conselheiro. No setor saúde, eu acho que essa necessidade, nesse exato momento, ela é ainda maior. Então, assim, o meu conselho para os conselheiros é atualizem-se e mantenham-se atualizados de uma maneira muito relevante. Então, quando eu deixei o mundo corporativo e fui fazer os meus mestrados, tanto em economia da saúde como em políticas públicas, o objetivo era exatamente aprender e me preparar para esse mundo da saúde que está chegando. Ótimo. Agora, Luiz Fonseca, chegamos num momento aqui no podcast que eu cobro um presente. Combinado. E eu espero que você dê um grande presente. Vamos lá. E o presente que eu te cobro é qual o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora? Aquela boa e velha história, né? Conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, não, eu acho que a palavra que me vem à mente, Luiz, nesse momento, e com base na minha experiência profissional, eu acho que a palavra que deve nos nortear é intencionalidade. Eu acho que a palavra intencionalidade, primeiro, ela requer preparação, ela requer propósito, ela requer estudo, ela requer uma definição. Você não pode ser intencional sem um plano. Você não pode atuar de maneira focada se você não tem claro o objetivo, o caminho, o processo, o que você quer executar e aonde você quer chegar. Então, o meu conselho, Luiz, tanto para os profissionais, como os conselheiros, como as empresas em geral, tenha claro qual é o seu objetivo e, a partir daí, atue com intencionalidade. E o que a gente fala é que quando você atua com intencionalidade, aquilo que você deixa de fazer tem, às vezes, maior relevância do que as coisas que você faz. Porque quando você atua com essa dita intencionalidade, você tem claro aquilo que te interessa e que vai agregar. Então, tudo aquilo que é a mais, tudo aquilo que é barulho, tudo aquilo que não agrega, você naturalmente e de maneira bastante consciente e consistente, você acaba fazendo. E eu acho que isso acaba produzindo os melhores resultados. É um grande conselho. Muito obrigado pelo presente. Agradeço você pela sua brilhante entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido interessante para o seu público, a sua audiência, que graças a Deus cada vez cresce mais. Obrigado pela oportunidade uma vez mais e a gente se encontra por aí. Muito obrigado. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço se inscrever no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.